coração bate mais alto. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sei. E aí, pessoal, é isso. Voltamos aqui num ato contínuo. Ato contínuo, quando você não sabe, são aquelas expressões condominiais 1900 e bolinha, que dizia assim, prosseguindo, é quase uma vírgula do vídeo, é o ato contínuo. Pois é, para vocês foi um take, que também é traduzido como uma cena. Pra gente aqui, passaram-se alguns dias, semaninha longa. Agora, o que eu queria falar para vocês aqui, retornando aqui, né? Pois bem, o que foi legal essa semana, dessa vez eu não escutei música e eu quero fazer uma recomendação aqui. Se você anda em trânsito, agora independe o carro, mas tem que ser um carro, porque fone de ouvido, se você não sabe, a legislação brasileira proíbe, e faz sentido, fone de ouvido quando você está dirigindo, seja moto ou o que for, tira um dos sentidos que você tem, que é a audição. Então é contra a lei, você não pode fazer isso. Mas então, um toca-fita, um rádio, geralmente um Bluetooth, qualquer coisa, faz sentido. No limite, joga um celular ali do lado e você escuta do mesmo jeito. Bom, você pode se aventurar pela terra dos podcasts. Podcasts, na verdade, é como se, eu vou dizer que é a sucessão dos programas, depois me lembro de falar do VHF, mas enfim, é a sucessão dos programas de rádio. Programa de rádio você sintonizava em AM, FM, em ondas sonoras com o seu receptor e escutava um programa. O problema, aquele programa ele tinha a hora marcada para acontecer. Você tem que ligar e sintonizar aquela estação de rádio, naquela frequência, num determinado horário. Isso é padrão, todo mundo conhece, desde a década de 40 da Segunda Guerra Mundial. As ondas curtas que transmitiam, inclusive, a famosa BBC de Londres, com notícias praticamente do fronte de guerra. É assim que os brasileiros sabiam o que estava acontecendo na Europa com a invasão nazista. Pois bem, então as ondas de rádio se firmaram, etc. E o rádio hoje, que ainda existe e não é tão fraco, mas ele conta mais com gente nostálgica do que outra coisa. Eles geralmente são digitais e tal. Então o podcast, para mim, ele é a evolução do rádio. É um programa de rádio, portanto é áudio, só que ele está gravado e à disposição on demand, ou a hora que você quiser, como se fosse um Netflix. E aí você tem os reprodutores, que são o quê? Os programas de podcast. Tem vários, né? Talvez os mais famosos, eu vou citar 3. Aí se você é partidário de A, B ou C, você que decide. Para quem gosta, tem o da Apple, tem um nome qualquer, eu não assino nada da Apple, mas tem. Se você, por exemplo, gosta do YouTube e, portanto, da Google, uma grande empresa mundial, você tem o Google Podcast, é o que eu opto. E tem também o Spotify, que é muito famoso para música e para podcast. Eu não me dei bem com ele, cheguei a assinar uma época, cancelei a assinatura e deixei de usar. Porque eu sempre achei, especialmente, não no podcast, mas especialmente na questão da música, eu achava que a qualidade sonora era muito ruim. E uma vez até tentei o suporte deles para falar, help, parece que é meio metalizada a voz. Não, o senhor muda a configuração para alta. Não, mudei tudo que eles queriam. E quando eu comparava a mesma música entre Google Music e o Spotify, não dava certo com o Spotify. Aí cancelei, fiquei só com o Google, assinei o Google e tô com ele até agora. Muito bem, então no Google Podcast, mas em outros, você pode achar várias pérolas. E assim, muita coisa para informação. Tem coisa para diversão, não recomendo, porque aí você vai cair no mesmo, são as piadinhas idiotas que não vão te levar a lugar nenhum, né? Então, vale mais a pena. Você quer ouvir piada? Faz uma roda de amigo, vai para algum lugar e escuta. É mais saudável do que ficar escutando piada feita para dar... Sabe aquela sensação de que canal de YouTube, piada é feita para dar like, né? O cara fica fazendo videozinho de gente caindo para conseguir like. Então, tem gente ganhando dinheiro com o seu tempo perdido. Então, pensa bastante nisso. Mas de qualquer forma, tem muita coisa para informação. Tem programas tradicionais, vou dar um exemplo. TV Cultura, programa Roda Viva, nos seus muitos anos de existência, traz convidados, como sempre trouxe,
muitas vezes muito legais de se escutar. E Roda Viva, a proposta do programa é justamente porque tem um bando de jornalistas numa roda e o coitado do convidado, ou massacrado do dia, fica no centro da roda, bombardeado pelas diversas perguntas dos respectivos jornalistas. Olha o mãozinha aqui na frente. Vocês não vão ver. A câmera está de retaguarda. Mãozinha de guerra, hein? SLE, 2 portas, mãozinha de guerra, batido de todos os lados. De qualquer forma, tem vários programas legais. E eu vou dar um da produtora B9. Da B9, achei o Henrique Sampaio. Henrique Sampaio é um cara, ele tem um podcast chamado Primeiro Contato. Grava esse nome, Primeiro Contato. Ele faz algumas temporadas, e aí já tem algumas, eu já escutei episódios aleatórios deles. Depois de uma hora eu paro de escutar, vou escutar música, não fico ligando pra isso. Mas agora ele lançou uma série olhando assim no YouTube, no Google Podcast, chamou a atenção, falei, deixa eu ver o que é isso, né? São 6 ou 7, ou 8, não me lembro, episódios, é uma temporada que, como ele disse, foi financiada por pessoas de internet. Ele tem lá um modelinho de assinatura de R$12,90 por mês, que ele fala nos vídeos, no áudio, uma série de coisinhas, mas enfim, eu vou dar outro parênteses aqui, mas é importante você entender isso, que pode ser para podcast, para música, ou para livro, ou para filme, para qualquer coisa de produção cultural. E era um excelente professor de cursinho. E o cara falava justamente da história dele com o filho que não queria ler. Ele tem vários filhos, todos liam, mas um não. Sempre tem um. É que nem parafuso de carro, tem sempre um que prende. Todo mundo... Olha, eu vou até rapidamente contar a história do Adriano. Meu filho tinha 15 anos, o Adriano. Chegou para mim e falou, pai, estou preocupado. Eu descobri que não é que eu não gosto de ler. Eu odeio ler. Eu falei, ótimo, agora quem está preocupado sou eu. Pai, você lê muito, né? Eu falei, eu leio muito. Todas as minhas irmãs leem muito. Eu falei, todas as suas irmãs adoram ler. Todos os meus irmãos também leem muito. Eu falei, todos os teus irmãos adoram ler. Ô pai, eu sou o único da família que não lê? Será que eu vou ficar burro? Eu falei, não, meu filho, você já é. É uma técnica que eu uso para aumentar a autoestima, sabe? Ô pai, mas eu já li um livro. Com 15 anos, o desgraçado tinha lido um livro. Indicado pela escola. Eu fui ler o tal livro. Eu quase fui na escola bater na professora. Não, horrível. Era um livro sobre as crises místico-religiosas de uma galinha. Uma galinha, batendo crises religiosas. Eu olhava para aquilo e falava, meu Deus do céu, quem que escreveu isso? Isso pode ser uma freira que cheira cocaína, não tem outra explicação. É um negócio absurdo, não tinha nexo. Falei, Adriano, larga isso para lá, eu não estou pedindo para você ler um livro, estou pedindo para você descobrir o prazer de ler. Falou, como? Eu falei, simples. Adriano, foram escritos milhões de livros no mundo, um foi escrito para você. Falou, qual? Eu falei, não sei. Cada um tem o seu. As minhas alunas não vieram com Crepúsculo. Eu estava no Acre, em Rio Branco, o avião para São Paulo ia sair às 2 horas da madrugada. Falei, vou comprar um livro grosso. Elas falaram tanto em Crepúsculo que eu comprei Crepúsculo. Como me arrependo. Cheguei na metade e parei. Falei, não, esse vampiro é muito mole. Tem que matar logo essa desgraçada. Essa tal de Bela parece adolescente de malhação. Não, e uma aluna me cobrou. O senhor não vai terminar? Falei, o dia que eu menstruar, porque atualmente eu não tenho condições biológicas. É biológico o problema. Não tenho condições biológicas de terminar o livro. Cada um tem o seu. Pai, como é que eu descubro? Eu falei, filha, a coisa mais fácil do mundo. Comece a ler um livro qualquer. Tá chato? Para e começa outro. Muda de gênero e começa outro. Para, pai. Eu falei, para. Tua tarefa não é ler um livro. Tua tarefa é descobrir o teu livro. Se tá chato, lê teu livro. Começa outro. Pai, se outro estiver chato, eu falei, para e começa outro. E aí eu virei para ele e falei, e se estiver chato? Ele falou, para e começa outro. Moral da história. Filho, depois de fazer isso 4, 5, 6 vezes, você vai ter a falsa sensação que todos os livros do mundo são chatos. Não é verdade, você vai achar o teu logo. Livro, filho, é que nem namorado. Tá chato, troca. Na 8ª tentativa ele achou o Hobbit. Fizeram o filme agora. Mas o livro é muito melhor do que eu. Pai, chegou de noite, perdi horas de sono para acabar o capítulo. Falei, aleluia, tá salvo. Pois é, pai, o livro acabou, fiquei com saudade dos personagens. Falei, então lê a continuação. Tem continuação? Falei, eu tonto.
Você não olhou na página 2? O Hobbit é o prefácio do Senhor dos Anéis. Compra pra mim. Vocês imaginam a emoção de um pai que ouve seu filho semi-analfabeto pedir para comprar? 3. 1.800 páginas, devorou. Pai, tem mais alguma coisa no gênero? Eu falei, yes, disse eu. Falei, que tal a história do Rei Arthur, Mago Merlin, Cavaleiros da Tábua Redonda, A Busca do Santo Graal, Fada Morgana e Lian? 4 volumes das Brumas de Avalon. Alguém leu aqui as Brumas de Avalon? 4 volumes, ele adorou. Pai, tem mais alguma coisa no gênero? Eu falei, Adriano, vamos mudar de gênero. Senão daqui a pouco esse cara é feiticeiro, né? Vou ter um Gandalf andando de cajado pela casa, no chapelão. As aventuras completas de Sherlock Holmes, devorou. O fim da infância de Arthur Clarke. O mesmo Arthur Clarke que me encantou quando eu tinha 9 anos, ele com 15 anos, um outro livro dele, adorou. E foi lendo de tudo. Pergunta, o Adriano, odiava ler? Ninguém odeia ler. Ele odiava a maldita galinha. Hoje o Adriano lê de tudo em vários idiomas, se formou em administração de empresas e virou diretor de uma editora. Tamanho amor, inclusive ele é o editor dos meus livros. Uma coisa que me orgulha muito. Portanto, gente, não compre livro para o seu filho se não gosta de ler. Manda seu filho para o prédio aqui do lado, para a biblioteca. Tá chato, para, até que ele vai encontrar o livro. Tá claro? Vou dar um exemplo. Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão. Uma vez me recomendaram, há muitos anos atrás, esse livro. Cara, porque é fantástico, porque é maravilhoso, aquele cara debaixo daquela árvore e tal, e os pensamentos e não sei o que e tal, e eu olhei, e eu comecei a ler, e tentei uma, tentei duas, não passava daquele determinado capítulo que não dava nem um terço do livro, foi pra estante, depois pra doação. Eu odiei aquela porcaria, então pra mim não presta, pode ser prêmio Nobel pra todo mundo, pra mim não ia. Agora, Evangelho segundo Jesus Cristo, não é um livro religioso, deixa de ser louco, que é o quê? Prêmio Nobel de Literatura, que eu acabei de esquecer o nome, escritor português. Gente, fugiu o nome dele. A esclerose começa. Não vou lembrar. Enfim. Mas Evangelho segundo Jesus Cristo, de um Nobel de Literatura português, José Saramago, lembrei. É um bitelão desse tamanho que você acha, e eu não sou um cara religioso, que você vai por esse caminho, e não. Ele faz uma releitura, no caso focado em Igreja Católica, da Bíblia e tudo. Claro que a Bíblia, eu imagino que a religião católica não gostou nada desse livro, mas ele é muito bem escrito. Ganhou o prêmio Nobel em 97. Agora, o escritor do meu coração, sem sombra de dúvida, e não é porque ele tem magias da gramática, nada disso, não é porque é um clássico, talvez nunca vá para a Academia de Letras, Brasileira de Letras, é Amir Klink. Paraty 2 do Amir Klink, talvez seja o melhor livro que eu já li. Simples, rápido, objetivo e que transportou por letras para um mundo diferente. Então depois tem Mar Sem Fim, depois tem A Travessia dos Dois Polos, aí você compra a Amir Klink inteiro, mas Paraty, na década de 90, logo que saiu, ou um pouco depois que saiu, eu comprei e achei fantástico. E por que eu falei tudo isso? Com podcast é a mesma coisa, com filme é a mesma coisa. Começou a ver um filme e não gostou, para. Série da Netflix ou de qualquer outro lugar, começou a assistir e não gostou, para, abandona, para. Quantas séries eu já abandonei da Netflix, depois fica lá a Netflix me mandando e-mailzinho, volta, vem assistir o resto, quase que eu escrevo, não, é ruim, tô fora, muito chato. Mas enfim, tudo isso para falar do podcast. Então, podcast é a mesma coisa. Então, Henrique Sampaio, B9, primeiro contato, ele fez aqui 7 episódios sobre a internet brasileira. O primeiro episódio e o segundo são os melhores, o resto se arrasta, mas o primeiro e o segundo foram muito legais, onde ele conta o surgimento da internet brasileira e antes, a pré-internet brasileira, que ele chamou de, que eu achei muito bom o título, a internet antes da internet, que é o quê? Quando as pessoas já conseguiam se comunicar digitalmente por dados via linha telefônica, nas BBS e antes ainda no projeto Ciranda da Embratel e no Cirandão e depois no projeto videotexto da Telesp, empresa estatal de telefonia em São Paulo. Então, e ele conta os meandros da Embratel e legal, entrevistando gente da Embratel, a gerente de conteúdo de educação da Embratel, hoje aposentada,
um dos técnicos, que é um francês, que fez a brincadeira toda da Embratel. Trabalhou para Cobra Computadores no auge do regime de ditadura militar, saindo onde o governo estupidamente colocou a reserva de informática para fomentar a indústria nacional. É isso. E daí surgiram empresas como Prológica. Inclusive daí eu fui entender a história da Prológica e o quanto a Embratel transformou a Prológica de uma empresa fabricante de computadores de fundo de quintal a uma indústria, justamente por um pedido que a Embratel fez de 3.000 e tantos CP500 para lá. Vale a pena escutar esse episódio, é muito legal, vocês vão curtir bastante. Então, se você quer entender essa história da internet, de como a gente começou a mexer com computadores comunicando em rede, ainda com CP500 ou outros computadores usando modem, cara, o episódio é imperdível. E o Henrique Sampaio, como jornalista, ele tem todo o estilo dele, mas ele faz uma pesquisa grande, por isso que inclusive ele precisou ser financiado. O segundo episódio vai para as BBS, chega no Mirk, lembra do IRC, para quem é da internet raiz? Eu também comecei a acessar, eu descobri nesse podcast que eu era um dos 8% dos brasileiros que tinham acesso à internet em 1995. Meu primeiro computador possível para a internet, o primeiro computador ao longo da infância foram o TK-85, TK-2000, TK-90X, na escola CP500 e por aí foi. Então aprendi informática na década de 80 e tive em casa, mas não tinha comunicação com pessoas. A comunicação era por fita cassete. Gravavam-se os programas em fita cassete ou depois em disquete, daquele grande flexível, o famoso 5 1/4, e trocava programa. Mas nada de comunicação por rede, linha telefônica. Eu lembro de colegas meus que já estavam. Acho que o pai dele, hoje eu fui entender, trabalhava na Embratel e ele tinha o CP500 no projeto Ciranda e depois Cirandão. E eu não sabia o que era isso, eu achava fantástico, mas daí a entender que aquilo ia virar internet, cara, zero. Até porque depois, como ele diz na reportagem, aquele projeto foi praticamente abandonado e outras coisas foram surgindo. Enfim, o mundo foi evoluindo. Então, depois disso, quando você começa com a internet, em 95, a internet realmente pública, eu assinei meu primeiro provedor de acesso, por final ele demorou exatos 20 dias e eu cancelei. SBT Online. As opções eram Universo Online, surgindo naquele momento, SBT Online, e aí pelo menos, eu nunca fui fã do SBT, muito menos do Silvio Santos, mas por ser uma emissora de televisão, eu achei, deve dar menos problema, o cara está entrando pesado, raciocínio meu. E tinha um Mandic, provedor de acesso, que eu quase assinei, mas eu não assinei porque o cara cobrava em dólar, era uma conversão, a mensalidade custava X dólares. Então se o dólar aumentasse, você pagava mais. Tudo bem que nós já estávamos com um ano de plano real e a paridade do dólar, um real igual a $1, existia e demorou bastante tempo, né? Até que flexibilizasse o câmbio no Brasil, ainda no governo FHC. Mas eu, que nascido nos anos 70 e tive a minha juventude com um pai com inflação de 40% ao mês nos anos 80, governo Sarney, plano cruzado e todas aquelas moedas que cortavam zeros e nunca resolviam nada, plano Collor e toda aquela loucura que eu já até coloquei nesse vídeo, eu era um gato escaldado, né? Eu falava assim, não sei se eu vou olhar isso não vou confiar não. Vai que esse real seja mais uma moeda, vai dar merda. Então eu não assinei o Mandic. Assinei qual? SBT Online. E aquela merda não funcionava. Eu conectava e não conseguia fazer um e-mail funcionar. O servidor POP 3 do SBT Online nunca dava certo. 20 dias depois, irritado, eu cancelei. E aí fui pra onde? Universo Online. E aí o destino me jogou trabalhando logo depois na América Online. E aí, Tom? Mandou memorando? Mandei sim, chefe. Agora dá uma olhada no e-mail que eu recebi. Deixa eu ver. E aí, o que você acha? Interessante. Muito interessante. Devo aceitar? Ô Tom, devo aceitar ou não? Bom, aí depende, chefe. Se fosse o senhor, eu pensaria nos dois lados da questão. Isso eu sei. Me dá a sua opinião. Bom, eu pensaria melhor um pouco, chefe. Com a América Online, você acessa rápido e fácil tudo o que imagina. Viagens para bem longe, se for o caso. Tom! América Online. Olá, você está online. Fui trabalhar lá.
suporte técnico da American Online foi sofrido, cara, porque a gente fazia muita merda lançando CD ruim, que travava micro de usuário, dava pau, e eu tinha lá pelo menos umas 300, 400 pessoas do meu time que basicamente atendiam telefone para resolver problema técnico com o cliente na linha. Fomos ameaçados de morte, teve ameaça de bomba, foi uma época bem deliciosa, aqueles 3, 4 anos que eu fiquei na American Online. Então, essa foi a brincadeira. E depois fui para Globo, outros programas. Mas enfim, independente disso, eu surfei essa época. Então o segundo episódio fala disso e das primeiras salas de bate-papo, não do UOL, que eles dizem que foi tão famoso. Eu já era talvez um pouco mais velho, né? Já tinha outras preocupações. Sala de bate-papo do UOL eu sabia que existia, entrei eventualmente, mas era uma coisa que não me chamava a atenção. E até no programa ele fala que a grande chamada eram os artistas famosos na sala de bate-papo, coisa que inclusive eu nunca soube que existiram. Eu achava que sala de bate-papo do UOL eram milhões de salas que você entrava e conversava com gente que você não conhecia. Ponto. Logo depois veio ICQ, MSN, a American Online tinha um proprietário, tipo o WhatsApp próprio, que era o Instant Messenger, IM, que era embutido no navegador, que era proprietário da própria UOL, então para você não precisar usar o Netscape ou o Internet Explorer da Microsoft, enfim. Então, olha, esse parênteses todo que eu dei escutem esse podcast. Então, a recomendação desse vídeo escutem esse podcast e julguem. Se gostarem, continue e vai para a sequência que ele fez uma temporada inteira. Não gostou? Faz o que eu falei do livro. Joga fora e vai para outra. Mas pelo menos você vai procurar informação e eu garanto que seja um canal ou outro daquilo que você gosta, com o estilo do cara que você gosta. Uma hora você vai achar alguém que você curta, um assunto que te interessa e aí você começa a ouvir. Podcast é informação também. E nessa linha, para fechar de vez, estava vendo ontem um vídeo, nosso querido Iberê Camargo, do mega canal do YouTube Manual do Mundo, já falei dele, é um cara que é um canal que eu admiro bastante, afinal de contas é um trabalho muito bem feito. Agora, além das coisas que ele faz, ele lança livro didático, um monte de coisa assim, não sei se é didático, mas enfim, ele lança livro parecido como didático, e que devem ser bem legais. Eu tenho até vontade de ler, embora sejam mais infantis, mas eu acho que é tão bem feito que eu compraria. Mas além disso, é engraçado porque ele está lançando agora um podcast, que também é um programa de entrevista. Ele meio que está surfando nessa onda desses vários caras, Flow, não sei o quê, que nem sempre eu tenho paciência de ouvir, porque o Iberê traduz isso de um jeito que eu concordei muito e isso eu nem sabia. Tem hora que você entra nesses programas de entrevista aleatório e ou o entrevistador não sabe muito das coisas, não tem um preparo ou não sabe o que está falando, e aí só o entrevistado fala, e se você der azar de um entrevistado não falar tão bem, aí complica de vez, porque quase fica um mood, né? Então, e a outra situação é que a conversa vai por um caminho que nem sempre se sabe. Então, começa uma piada, então às vezes você quer ver uma pessoa séria falando um negócio legal, e se o próprio convidado não doutrinar, não fizer um mini roteiro para passar informação, fica uma coisa meio bobinha. Então eu acabo não curtindo tanto, eu não tenho muita paciência. E agora do Iberê ele lança um que eu achei, tem o Sérgio Sacani, que faz um programa legal, mas é muito longo e às vezes eu não tenho tempo, cara, que é o Ciência Sem Fim, um puta canal legal, ele traz gente legal. O Sérgio Sacani é um cara que admiro, é um cara que tem conteúdo. Então o Iberê tá lançando o podcast, que vai se chamar No Caminho dos Gigantes. Procurem, mas se não quiser procurar no podcast, você pode ver ao vivo. Aonde? Ele fez ali na sede do Manual do Mundo, que é uma casa que eles têm alugada lá em Pinheiros. Ele fez um aposento, transformou, ele mostra inclusive no vídeo que eu vi ontem, como eles transformaram esse ambiente para um programa de entrevista. Mas ele começa com um time de peso, até pelo nome dele. Então, Ana Paula Padrão, jornalista, Drauzio Varela, tem vários nomes ali que você fala, cara, Amir Klink, esse é imperdível, e parece que toda quinta ele vai postar. Então, a recomendação de hoje, aqui na rua Estados Unidos, é que você escute o podcast da sua vida, ou o livro da sua vida, ou veja o filme da sua vida, ou o seriado da sua vida. E para descobrir como a sua vida tem perna curta, você começa a assistir, não gostou, não perca tempo. Joga fora aquele e vai para outro, porque a seu tempo passa e ninguém deve te obrigar a assistir uma coisa que você não está gostando. Cai fora. Beleza? Fui, galera. Próximas imagens na estrada. Se tudo der certo. I know the way to your front door. Run up the stairs to the 5th floor. Day after day I'm wanting more of you. Taking the sights and hear the sounds. Feeling my body leave the ground. Turn up the song and play it loud for you. Love is everywhere. Love is everywhere.
working there